Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Espero que seja um vídeo que faça sentido para vocês, espero que seja uma reflexão poderosa aí para a sua vida. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre um assunto. O que a gente busca de Deus? Bênçãos ou presença? E para isso, antes da gente entrar na palavra tudo, eu queria fazer algumas perguntas para você. Você responde com você aí mesmo e guarda essas respostas para você. Ao longo do vídeo você vai entendendo o porquê dessas perguntas. A primeira pergunta que eu queria te fazer você se sente bem, você se sente feliz quando alguém busca assim você, quando alguém te procura, só porque está querendo alguma coisa sua? Você sente que a pessoa tem uma segunda intenção, tem um interesse ali de conquistar alguma coisa? E aí essa pessoa começa a se aproximar de você só por conta disso? Essa pessoa começa a te ligar, essa pessoa começa a querer ir na sua casa, começa a te buscar, mas você percebe que não é porque ela quer estar com você, é simplesmente porque ela está querendo alguma coisa. Você fica feliz com isso? Você gosta? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: vamos imaginar assim que um filho seu, você ficou um bom tempo longe, tá? Você fez uma viagem distante, você vai chegando próximo ao Natal. E aí você traz bastante presentes para seus filhos e tudo. E o que você espera dos seus filhos? Que eles fiquem ali felizes com os presentes, simplesmente peguem os presentes que você trouxe e, entre aspas, esqueçam você? Ou você ficaria super feliz se eles gostassem do presente, mas eles ficassem muito mais felizes com você estar ali com eles? Que eles olhassem o presente, ficassem maravilhados, mas eles deixassem o presente de lado e fossem saber sobre você, saber como foi sua viagem, saber como que você ficou. Como que você também se sentiria nesse ponto? E como que você faria? Se você fosse uma criança, o que você faria? O que você buscaria? E uma terceira e última pergunta é se você tem um plano. Vamos dizer que você montou um plano também, pegando aqui família, você montou um plano para vocês no final de semana. Você montou um plano de vocês irem num parque, de vocês se divertirem bastante. Você montou um plano de vocês fazerem algo que vai ser maravilhoso, que todo mundo vai gostar. Só que por enquanto é segredo, você não contou ainda para seus filhos. E aí você tá com esse plano todo armado na sua cabeça, ele tá todo certo ali. Só que aí seu filho acorda meio com preguiça e não quer sair de casa. Você muda, você acaba todos os seus planos só porque seu filho tá ali com preguiça? Ou você meio que obriga seu filho aí com você? Você fala, não, vamos, vai ser legal, pá, bacana, e vocês continuam e fazem esse passeio que vai ser incrível. Guarda essas 3 perguntas aí pra você. E agora, a gente vai começar a palavra de hoje. O porquê que eu fiz essa primeira pergunta pra você? Porque hoje, muitas pessoas andam buscando mais a Deus, não por causa da presença dele, não por estarem presentes com ele, mas simplesmente por causa das bênçãos de Deus. As pessoas buscam Deus como se fosse um relacionamento comercial, se a gente pode dizer assim. Tipo, você chega lá, pede, é dado algo pra você, você vem embora e tá tudo certo. E as pessoas querem cada vez mais bênçãos, as pessoas acham que se orarem, as pessoas acham que se fizer jejum, as pessoas acham que cada vez quanto mais elas fizer, mais Deus vai dar as coisas para elas. Como exatamente uma troca. Ah, Deus, eu tô fazendo isso por você e você faz isso por mim, tá tudo certo. E quando Deus não faz, o que acontece? As pessoas ficam bravas, ficam, pô, mas como assim? Por que isso está acontecendo comigo? Qual o motivo disso? Não tô entendendo e por aí vai. Esse é o grande ponto que eu queria fazer para vocês. Vocês lembram lá da primeira pergunta? Provavelmente a sua resposta foi que você não gosta que alguém se aproxime de você por puro interesse. Mas porque na maioria das vezes a gente se aproxima de Deus por interesse. Porque na maioria das vezes a gente somos igual crianças lá que só quer aquele presente, só quer as bênçãos de Deus e não quer a presença de Deus. Por que a gente muitas vezes troca aquele monte de bênçãos de Deus, que quer bênção, quer bênção, quer bênção, e não busca a presença de Deus? Não procura estar com Deus ali no dia a dia, não procura estar junto com Ele. Por que a gente procura mais por isso? E a gente pode até ter bênçãos, tá? Assim, não tá errado a gente querer bênçãos e tudo, mas em primeiro lugar, em primeiro e único lugar, a gente tem que querer a presença de Deus. Em primeiro e único lugar, a gente tem que amar a Deus, não o que Deus pode dar pela gente. Não o que Deus pode fazer ou deixar de fazer pela gente. Poucas pessoas sabem, mas eu faço parte de um grupo de voluntários para uma associação grande até que tem aqui no Brasil, e a gente responde perguntas, dúvidas, faz meio que uma capelania virtual com essas pessoas. E, gente, vocês não fazem ideia, o que eu recebo de perguntas, de tipo assim, eu faço tudo certo, eu vou pra igreja, eu oro, eu jejuo, faço isso, aquilo outro, e tô passando por um certo problema. Se você pegar a Bíblia, do primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, em momento nenhum não tá falando que você não vai passar por nenhuma dificuldade porque você tá seguindo os caminhos de Deus. Em momento nenhum tá falando que, tipo assim, se eu tô aqui com Deus, aqui nada vai me acontecer. Não, muito pelo contrário. Independente se a gente está num momento bom, se a gente está num momento ruim, a gente tem que buscar a presença de Deus. E apenas isso. Somente isso. Isso que vai nos fortalecer, isso que vai fazer a gente passar por uma fase difícil, isso que vai fazer Deus florescer dentro de nós. A gente buscar a presença de Deus, seja num momento ruim ou seja num momento bom. É apenas isso. Sabe, enquanto a gente às vezes passa muito tempo buscando bênção e somente as bênçãos, aí quando algo dá errado, você começa a pensar, mas o que eu fiz de errado? O que aconteceu comigo que eu fiz isso? A gente tem um exemplo claro sobre isso, isso até é um assunto para outro vídeo melhor falando sobre isso, é sobre o livro de Jó. Se você já leu, se você tem vontade de ler, lê os primeiros capítulos ali, você já vai entender tudo. Jó era uma pessoa que até aos olhos de Deus ele era perfeito,
E acontece de tudo que é ruim, entre aspas, assim, acontece com Jó. Porque Deus permite que Satanás toque ele, só não mate ele. E aí morrem todos os filhos de Jó, ele perde todas as riquezas que ele tinha, ele tem uma doença praticamente dos pés à cabeça, e ele passa um momento terrível. Ou seja, por que uma pessoa ali que era perfeita, acontece tudo aquilo? Se a gente quer falar em perfeição, ninguém é melhor do que Jesus. Jesus, ele foi perfeito o tempo todo. E o que aconteceu ele no final? Ele foi crucificado. Apanhou, teve um monte de coisa que aconteceu com ele, foi crucificado. O que aconteceu, e eu vou ser bem sincero para vocês, era algo que até um tempo atrás eu me indagava muito com isso. Por que a maioria dos apóstolos morrem assassinados, como Pedro que morre crucificado também, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual a Jesus? Por que acontece isso com pessoas que levaram a palavra de Deus? Por que Paulo é decapitado? Por que acontece isso com essas pessoas? Quando a gente está procurando só por bênçãos, a gente sim se indaga por essas coisas. A gente sim fica pensando, mas por que fazia tudo por Deus? Por que eu faço tudo por Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que tem tantas pessoas hoje em dia, talvez você ou você até conheça outras pessoas, que desistem de ministérios maravilhosos? De ministérios só porque uma pessoa ou outra falou algo que ela não gostou, só porque fizeram algo que ela não gostou. Por que vocês acham que acontece tudo isso? Porque a gente procura muito mais as bênçãos do que a gente procura Deus, do que a gente procura realmente estar servindo a Deus, do que a gente procura realmente estar fazendo algo por Deus, do que a gente procura simplesmente estar na companhia de Deus, independente se a gente está tendo bênção ou não está tendo bênção. E isso é uma coisa importantíssima para a nossa vida. É uma coisa importantíssima. Então não adianta só a gente pedir que tudo as coisas será dado. Eu já vou entrar na palavra com vocês, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Só antes eu só queria pegar um exemplo assim. Talvez vocês devem estar pensando agora assim, mas Jesus mesmo falou para a gente pedir e será dado. E é o que muitas igrejas pregam, né? Pede, será dado e tudo isso. Só que, quando Jesus foi pedir lá no Getsemane, porque ele soa sangue e tudo para não acontecer tudo que iria acontecer em seguida com ele é escutado por Deus? Acontece tudo isso? Todos os livramentos que ele pediu, ele ainda fala, Pai, se possível, livra-se de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é feita. E o que acontece? Cristo é crucificado. E é aí que entra a terceira pergunta que eu fiz para vocês sobre o plano. A gente tem que entender que tem um plano acima de nós, tem um plano de Deus, para todos nós estarmos com ele, que é o plano Emmanuel, que é Deus está conosco, que é o nome de Jesus, que como fala na Bíblia em Mateus 1, versículo 23, se eu não me engano. Só que o que acontece? Deus tem um plano para todos nós. E por mais que a gente peça, às vezes, nem é sempre que vai ser dado a nós. Mas, porque a gente, na maioria das vezes, pede bênçãos. A gente só pede bênção e pede bênção. E a gente pede para nós mesmos. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu quero aquilo outro. O que Jesus fez? Livra de mim esse cálice. Ou seja, vou passar por isso, eu não quero passar por isso, livra de mim. Talvez você deve estar pensando agora, nossa, que rapaz insolente, está falando assim de Jesus e tudo mais. Agora é onde eu quero ler com vocês a palavra. Eu vou começar lendo com vocês Mateus 7, o versículo 7. Mateus 7, 7. Isso mesmo. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que não bate, irá se abrir. Aqui a gente tem um ponto aqui que exatamente isso que eu falei para vocês. Isso é uma palavra de Jesus. Jesus está falando isso. Pede e será dado. Busque e encontre. Bata e a porta irá se abrir. Aí já no versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Beleza? Então, ou seja, Jesus está falando para a gente pedir. Só que será que é pedir todas as coisas? Ou será que a gente tem que pedir pelo outro? Será que a gente tem que pedir por algo maior? Será que a gente tem que pedir de acordo aos planos de Deus? Porque da mesma forma que eu perguntei para você, se você tem um plano para o final de semana, e seu filho, porque acordou com preguiça, não está afim de sair, ele pede para não ficar em casa, você vai dar isso daí para ele? Aí, continuando, em outra passagem de Jesus, onde ele fala, que é o que a gente busca muito, também em Mateus, e agora, uma outra passagem também do livro de Mateus, do capítulo 22, a partir do versículo 37. Do 36, onde perguntam para ele, mestre, qual é o maior mandamento na lei? Aí Jesus responde, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Ou seja, a gente tem que amar a Deus, não amar as bênçãos de Deus. Vocês conseguem perceber que aí são coisas diferentes? E para a gente finalizar dessa questão da passagem, até pegando esse primeiro ponto que eu falei da gente pedir, agora pegando esse segundo ponto aqui da questão de amar a Deus, tem uma outra passagem, agora já no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Em algumas bíblias até, tem um subtítulo ali que se fala Aproximando-se de Deus, e que diz o seguinte, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e as brigas entre vós? Porventura, não vem distos? Das concupiscências que guerreiam entre vossos membros? Cobiçais e não tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis.
Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vosso deleite. Lembra que eu falei para vocês lá na frente, de quando Jesus fala, pede e será dado? Só que a partir do momento que a gente pede somente pela gente, é o que o Tiago diz aqui, ó. O que o Tiago diz nessa passagem. A gente não recebe muitas vezes porque a gente pede mal, porque a gente pede pra gente. A gente só pensa de nós. E isso é fato que a gente só tá pensando na gente só tá buscando a bênção para nós mesmos. A gente às vezes não tá pensando se vai fazer bem pro outro. A gente nem pede assim por nós e depois faz igual Jesus fez, mas que seja feita a tua vontade. Jesus também pediu por ele. Jesus era carne, igual a gente também. Então, ele tinha a parte espiritual dele, mas ele também tinha a parte da carne. E a parte da carne, chegou uma hora que ele também queria a bênção. Ele foi lá suando sangue lá no Getsemane para Deus e falou, livre-me desse cálice. E no final, o que ele fala? E a parte espiritual dele fala mais alto, e que seja feita a tua vontade. E a gente, em momento nenhum, depois disso, vê Jesus reclamando, ou vê Jesus questionando sobre Deus não ter atendido o que ele pediu. Só tem um momento depois, e que eu me lembro agora, acho que é o único momento na Bíblia assim que Jesus questiona Deus, que é quando Jesus está na cruz, e ele questiona o quê? Pai, por que me abandonaste? Ou seja, Jesus passou esse tempo todo, Jesus passou por todos os sofrimentos, Jesus foi crucificado, e ele só questiona Deus porque Deus abandonou ele. Só que muita gente entende essa passagem exatamente como isso, pensando na bênção, tipo, não, que Deus abandonou Jesus é porque não deu a bênção para ele, não deu o que ele pediu. Não, gente, se você pegar para ler a fundo mesmo, todo o contexto e tudo mais, Jesus não está sentindo a presença de Deus. E é o único momento que ele questiona Deus. Pai, por que me abandonastes? Ou seja, por que você me deixou aqui sozinho? Então, acima de tudo, acima de qualquer coisa, Jesus sabia quais eram os planos de Deus. E Jesus só questiona porque Deus não estava na presença junto com ele. Tanto que logo após isso, os céus escurecem, os véus se rasgam, e Jesus é morto ali na cruz, que vai ressuscitar depois de 3 dias. Só que reparem, gente, o que Jesus mais procurava era a presença de Deus, não as bênçãos de Deus. Jesus nunca ficou procurando as bênçãos e as bênçãos de Deus. E tem um outro versículo também, que é uma outra passagem aqui, que é exatamente como essa questão que eu citei do ministério e tudo mais, que muitas pessoas às vezes abandonam, muitas pessoas às vezes ficam o tempo todo na igreja, vivem a vida na igreja, mas vivem de forma errada, vivem de acordo ao Velho Testamento. Que o que fala o Velho Testamento? Deus passa leis para os judeus seguirem. Só que como os judeus não seguem, tanto que Israel, se eu for pegar para pensar, não dá certo, entre aspas, é que vem Jesus. E aí Jesus é morto, tem tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. E o que acontecia? Os fariseus, o que eles faziam? Eles achavam que, acima de tudo, eles estavam pregando, estavam fazendo certo aos olhos de Deus. Só que não, eles só estavam procurando bênçãos. Tanto que todo mundo que não estava fazendo certo aos olhos deles, eles achavam errado, eles achavam que estava errado, eles julgavam, eles condenavam. E é isso que Jesus fala depois, é isso que Jesus vem para tratar. Essa questão, exatamente essa questão. Jesus vem para ser o nosso fardo leve. A gente dá o fardo pesado para ele, de não estou conseguindo, tudo tem que ser a gente, tudo tem que ser a gente. E Jesus tira todo esse fardo de nós e nos dá o fardo leve, nos dá o fardo que a gente já tem a salvação, desde que a gente creia nele e busque a sua presença acima de qualquer coisa. Como o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não amar as bênçãos de Deus acima de todas as coisas. Isso deixa muito claro, gente, isso daí deixa muito claro. Só que infelizmente muitas pessoas hoje vão para a igreja, muitas pessoas hoje oram, muitas pessoas hoje jejuam, e aí não sentem a presença de Deus, porque elas não estão procurando a presença de Deus, estão procurando apenas suas bênçãos. E aí o que acontece? Fica duvidando se Deus existe, fica duvidando se elas estão fazendo certo ou errado. É aqui que entra. Você tira esse fardo pesado, que é você achar que você tem que fazer tudo certo, você tem que estar perfeito o tempo todo, até porque perfeito só Jesus existiu. E aí você se torna leve, você fica com essa coisa leve, porque você não tem que buscar fazer o certo para receber o certo, não uma troca. Vocês têm que buscar simplesmente a presença de Jesus na vida de vocês. Apenas isso. Quando você começa a buscar isso, saber, putz, eu errei, assume seu erro, mas tipo, Jesus, mesmo assim, continua aqui na minha presença, continua comigo. Sabe? Porque quando acontecer algo ruim com você, e provavelmente vai acontecer, seja a morte de alguém querido, seja uma doença que você tenha, seja um momento financeiro que você não tá bom, pode ser uma separação, pode ser um filho seu que você criou a vida toda na igreja, mas mesmo assim depois na adolescência esse filho se rebelou. Tudo isso a gente tá disposto a acontecer com a gente não tá imune de acontecer nada disso. E prova disso são os próprios apóstolos de Jesus. São os próprios, depois Pedro, o que aconteceu com ele, Paulo, o que aconteceu com ele, antes lá os profetas, o que aconteceu com Jeremias, o que aconteceu com vários e vários outros. E a gente, em momento nenhum, por estar seguindo os caminhos de Deus, a gente tá ali uma segurança toda colocada entre a gente que nenhum mal vai nos acontecer. Muito pelo contrário, a gente vai sim passar por coisas ruins e também vai passar por coisas boas. E tá tudo bem. A gente não tem que ficar nessa pressão, não, eu tenho que estar fazendo tudo certo, eu tenho que estar fazendo tudo certo, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar fazendo aquilo. Não é assim, gente. A gente simplesmente tem que estar buscando a presença de Jesus. Porque mesmo no dia bom ou no dia ruim, você vai ter alguém ali para celebrar com você ou você vai ter alguém ali para te consolar. E isso é o mais importante. E sobre o que eu entrei nesse assunto aqui, nesse último assunto,
dessa questão de a gente saber, pô, tô exercendo o ministério, tô fazendo alguma coisa, e aí isso não dá certo, você fica naquela dúvida ali, pô, mas o que aconteceu, o que é? Tem uma passagem que eu também antes tinha muita dúvida na Bíblia, assim, sabe, de quando, é também uma passagem de Jesus, e tipo, pô, por que Jesus fala isso? Por que Jesus tá falando isso para as pessoas? E quando você começa a pensar por esse lado de bênção e por esse lado de presença, você entende claramente por que Jesus disse. E há um outro versículo que está em Mateus também, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Dê uma olhada ali na colinha para eu lembrar aqui. Que Jesus diz assim, desculpa. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Gente, eu confesso para vocês que isso era um outro versículo, como eu falei, me deixava, assim, sabe, bem pensativo sobre isso. Mas o que todas essas pessoas que, como diz Jesus, vão chegar para ele, falando que expulsaram o demônio no nome dele, que fizeram até coisas boas, obras boas no nome dele, por que essas pessoas não vão ser aceitas por Jesus? Por que Jesus vai dizer que não os conhece? Porque elas nunca procuraram a presença de Jesus. Elas nunca fizeram isso, realmente, todas essas obras, todas essas coisas bonitas, pensando que Jesus estava com elas, na presença de Jesus. E sim, até por isso que hoje eu vejo isso assim, mais claramente, mais abertamente, até por isso que elas estão indo questionar Jesus, tipo, por que eu não vou entrar no reino do céu, sendo que eu falei pelo seu nome e tudo, pelo simples fato que eles estavam procurando a bênção. Porque até se eles não estivessem procurando a bênção, eles não iriam questionar Jesus o porquê disso. Então, isso fica muito claro para mim. Essa questão de, tipo, a gente ter que procurar mais a presença de Jesus do que as bênçãos de Jesus, do que as bênçãos de Deus. Porque da mesma forma que a gente não gosta, como eu te perguntei lá no comecinho do vídeo, como a gente não gosta de alguém que chega na gente só porque quer alguma coisa, como alguém que chega na gente ali só porque, pô, tô precisando de alguma coisa, tô precisando que você me apresente a outra pessoa, tô precisando de uma ajuda aqui, tô precisando de algo a mais ali, a gente não gosta disso. Então por que a gente vai fazer isso com Deus? Você acha que Deus gosta disso? Deus gosta de alguém que só procura ele, Deus, meu Deus, eu preciso da sua ajuda, vem aqui, me dê uma bênção e tudo mais, que olha, eu tô orando, tô fazendo todas essas coisas. Você acha que Deus gosta de alguém assim ou alguém que gosta e chega assim para Deus? Deus, apesar de todos os meus pecados, apesar de todos os meus problemas, eu quero a tua presença. Eu não sou digno de ter a sua presença, mas mesmo assim eu peço a sua presença. O que você acha que Deus se alegra mais de ouvir? Eu acredito fielmente que mais na segunda. Porque a gente não está procurando bênçãos, a gente só está procurando presença, a gente está procurando estar ali com Deus. Que, como eu falei já, se a gente vê em Mateus 1, 23, o nome de Jesus quer dizer Deus conosco, que é o plano Emanuel. É o plano que Deus tem pra gente, de a gente estar junto com Ele, de a gente buscar a Ele. E é isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Então eu espero que vocês façam essa reflexão e pensem um pouco o que vocês estão procurando mais de Deus. Vocês procuram mais a presença ou vocês procuram mais as bênçãos? E se você estiver procurando mais as bênçãos, ok, tudo bem. Eu sei que assim, muita questão, muitas igrejas e tudo tem bastante essa questão de não, fica aqui na igreja que vai te acontecer coisa boa, dê o dízimo que não vai ter pobreza na sua casa, mas assim, pode ser que a pobreza venha. Você não está imune a isso não acontecer. E ao invés de você ficar se questionando, pô, mas o que eu fiz de errado? Vai procurar a presença de Jesus. Só Ele pode te consolar, ninguém mais. Somente Ele. Somente Ele vai poder mostrar para você os caminhos que você fez certo ou os caminhos que você não fez. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, essa era a mensagem, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um curtir. Se você achar que isso daí faz sentido, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com alguém. Se quiser deixar o sininho ativado aí também, pode deixar. Eu vou lançando vídeos assim, falando sobre isso. E conforme Jesus for me tocando, conforme for acontecendo algumas mensagens, eu venho aqui passando para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.